Tudo bem? Então, agora eu vou apresentar algumas estratégias que uma equipe de intérprete precisa fazer antes de uma conferência. Primeira coisa que precisa é saber certo o conteúdo programático da conferência, preparar tudo antes, saber isso bem. É importante também ver o lugar onde o intérprete vai se apresentar, se tem pilastra, onde que o público vai estar. Não pode também deixar para chegar na hora, tem que preparar isso antes. É importante saber as diversas línguas que serão usadas na conferência, oralizada, como que vai ser, isso tudo antes bem elaborado. Também precisa saber qual tipo de interpretação. Vai ser simultânea, pode ser consecutiva. Qual estratégia que vai ser utilizada, tem que preparar isso tudo. A conferência, ela é num nível mais formal? Que tipo de vestimenta que eu vou usar? Uma roupa mais confortável, casual ou formal? Preciso saber isso antes. O ideal é que a roupa seja confortável. Já pensou 4 horas ficar interpretando com uma roupa engessada que eu não vou conseguir? Eu tenho que preparar isso antes. O conteúdo é fácil, mais difícil, tem termos próprios da área, como que é? O material vai ser mandado antes do PowerPoint para imprimir e ler, para memorizar e interpretar. Vai ter uma televisão projetando o PowerPoint, isso tudo tem que ser preparado. Também o público, qual que vai ser o perfil da audiência? É muito importante, se possível, firmar um contrato. É bom porque dá segurança. Então, é normal numa conferência ser possível você conversar com o palestrante. Agora, como que vai ser essa conversa? Bem, às vezes você vai pedir, me explica tudo. Me desculpa, na hora não dá. Você tem que fazer as perguntas direcionadas de sua dúvida. Então, primeira coisa da conversa com o palestrante é você se apresentar, falar seu nome, sua experiência como intérprete. É uma coisa rápida. Agora é importante o que? O palestrante ver, saber que você tem experiência, né? Segurança na sua apresentação. PowerPoint, texto, você já estudou? É importante você mostrar isso para o palestrante, porque as dúvidas você vai ler. Ai, qual a dúvida que eu tenho? Você pergunta isso focada nas suas dúvidas. Não pode ficar perguntando qual que é o tema, é difícil? Me desculpa, difícil não combina, porque para ele, o palestrante, é lógico que é fácil. Agora, para o intérprete é difícil. Agora, a palestra, às vezes, é um tema fácil, é importante você saber. Você precisa estudar antes, pesquisar, ver outro vídeo. Por exemplo, o palestrante, ele tem outros vídeos no YouTube, ou então uma palestra parecida, você assiste, isso é muito bom, ajuda a você treinar e você se acostumar com o jeito, os gestos, incorporar o palestrante. Fazer isso antes é bom. No momento da conversa, você vai e faz pergunta direta, não fica ali enrolando, pergunta direta as suas dúvidas. Por exemplo, tem gráfico, tem diversas coisas para mostrar? Não, o foco vai direto no que você estudou antes. Pessoa que vai palestrar em Libras, na hora de conversar, você vai usar Libras. Se você é ouvinte, de ouvinte para ouvinte, então é possível conversar em português. Agora, qual língua que vai usar? Aproveita no momento para você saber. Se é um surdo de fora do país, você vai usar a língua internacional de sinais.
você vai conversar com ele o jeito dele. Ah, é a ASL, a interpretação vai ser de ASL para Libras, como que vai ser? Então tem que fazer na língua do palestrante. Se você não recebeu nenhum material, como que vai fazer na conferência? Não recebeu nada, texto, PowerPoint, nada? Como que você vai fazer? Significa que eu não consigo preparar nada de estudar? Nada? Não, tá errado. Você tem que ter estratégia para saber. Por exemplo, perguntar qual a palavra principal, qual o conceito principal do que vai ser apresentado. Ajuda você a estar articulando e refletindo. Você fazendo um apanhado de conhecimentos que você vai usar. Pergunta, me dá um resumo do seu trabalho, o que é? Vai resumir os itens principais, me explica os conceitos principais para refletir em cima disso e usar. O que está acontecendo no mundo também é muito importante e ajuda o intérprete. Por exemplo, o palestrante fala, eu vou fazer uma discussão sobre cotas, sobre as leis de cotas. Aí você já sabe, a lei de cota no Brasil já existe há 29 anos. O objetivo principal é para a pessoa se candidatar à vaga, pessoa com deficiência. Então, é o direito. Por exemplo, uma empresa que tem acima de 100 funcionários vai ter que ter 5% do número de funcionários deficientes. Então, isso tudo eu já articulo o que eu sei. Então, sempre numa conferência, saber antes o tema. Por isso que é importante você estar procurando saber esse tema. Então, se não manda nada, não tem material nenhum, procura no Google, vê o que você acha lá. Por exemplo, o nome do palestrante, se tem pesquisas, trabalhos, se tem publicação de artigo, ou se a conferência antes que ele já participou, vê profundo, aí você reflete sobre se é possível. O que é impossível é você não preparar nada. Isso é impossível, precisa estudar antes. Aí você reflete sinais, estratégias antes. Na hora, não pode, não, já foi. Tá? Então, não pode ser uma coisa rápida, tem que preparar antes para saber bem. A maioria na área da intérprete não faz isso, e isso dá problema e causa prejuízo para o profissional. Agora, se preparar antes, aí tudo bem. Não preparou nada, pode trazer prejuízo, isso é uma má experiência. Então, sempre a equipe de intérprete tem um coordenador, é ele que faz a interação entre o intérprete e o grupo de trabalho. Por exemplo, vai pedir, precisa de água, pede para o coordenador, vê água aqui para os intérpretes. Ou tem um problema, por exemplo, na gravação, na iluminação. Aí vai lá e pede, conversa com o coordenador que vai resolver. Se o intérprete preparou tudo, mas na hora fica doente, não pode trabalhar, o coordenador é que vai ter estratégia para substituir. Às vezes o próprio coordenador vai ficar responsável ou ele pede para um profissional conhecido para estar substituindo. O coordenador é responsável por participar e providenciar essas equipes da reunião dos intérpretes, antes receber o material e difundir entre a equipe. Às vezes o coordenador é só para organizar, também acontece, depende do tipo de evento. O coordenador, se ele perceber que o intérprete está tendo problemas, dificuldade, ele vai dar o feedback. Às vezes o intérprete acha que o coordenador não é importante, mas é assim, ele faz o trabalho da equipe ficar muito melhor, na verdade. Então,
nós profissionais da área de interpretação, nós todos, ou intérprete, ou surdo, ou um profissional guia, ele precisa preparar antes da conferência, ok?